Boa noite. A Cátia está aí? Boa noite, oi! Boa noite. Tava engolindo. Estava engolindo? Deixa eu só aumentar aqui um pouco o Vim som pegar para um mim. negocinho para eu comer, que eu tava na faxina, menino. Opa, que beleza. Perdi a hora. Que bom, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui o guia de leitura. Uhum. Nós estamos iniciando o clube de leitura Uhum. num novo formato, né? Eu vou usar, ao invés da gente fazer a leitura sistemática, né, eu vou usar uma folha guia. Está indo aqui, beleza. Aí eu achei legal, eu vi mesmo que mudou. E você, tá bem? Eu Melhorou? tô Tá bem, 100%? 100%. Bora lá, Graças a Deus. é isso. Deixa eu só ajustar aqui a formatação. Aqui. A escolha da gente fazer a leitura do livro, né, usando uma folha guia, é por conta da densidade do livro, né, e do livro ser um pouco também extenso. Uhum. Então isso facilita para a gente, né? Talvez assim, talvez não, nos próximos livros a gente escolha livros mais curtos, não tão densos assim, né? Mas como nós Uhum. já começamos a leitura desse livro, a gente vai até o fim. Sim, Então com certeza. eu fiz enxertos, né? Um resumo do Uhum. capítulo 2, que corresponde à página 45 à página 69, né? Tá. Então, é bem interessante. Os temas que o autor traz, né, nesse capítulo são muito interessantes, muito interessantes. Uhum. Pelo fato de da gente estar fazendo na quinta-feira, talvez algumas pessoas vão assistir depois, né? Mas eu É. tô contente de você estar aqui, viu, Kátia? Então a gente vai fazer esse ping-pong. A gente não Tá. sabe se vai entrar mais alguém, né? Mas Sim. se não entrar, a gente vai fazer esse bate-papo, e as outras pessoas depois do clube Uhum. acompanham a gravação e tudo mais, né? Tá. Inclusive, bem provável que nós vamos mudar, né, o dia do clube de leitura para Uhum. quinta-feira, das 19 às 19h40. Uhum. Tá? Então, Esse horário de quinta é melhor. Porque terça-feira e quarta-feira, geralmente é o horário que eu tenho atendimento justo nesse horário. São então, as minhas duas pacientes que ficaram de Avaré, que continuaram uhum, comigo, as duas únicas, e é dia fixo, né? Terça e quarta. Tem e uma aí, que é quinzenal, mas tem outra que é semanal. Aí eu acabava perdendo, né? Não conseguia. Sem contar que eu estava trabalhando também lá nesse horário. e uma coisa que eu percebi também é que assim, o formato semanal, ele de curto período, assim, de 40 minutos, né? Uhum. ah, Ele une mais, né? Ele cria Sim, uma cadeia de ideias, né, que não se dispersa, né? Então, eu acho, é muito vamos bom. voltar. Depois eu coloco lá no grupo, né, assim, um aviso que os nossos encontros vão ser nas quintas-feiras, né, para que o pessoal Uhum. possa se organizar, tudo mais, né? Uhum. Mas é uma questão de organização, tá? Sim. Bom, o capítulo um nós já lemos, né? Tá. O autor ele faz uma introdução, né, sobre o tema do capítulo um. Ele coloca como alquimia e transformação nas relações humanas. Então, ele faz uma introdução mesmo àquilo que é alquimia, traz uma questão histórica, né? No capítulo 2 eu até coloquei aqui, né? O Natan, ele vai convidar a gente a pensar sobre o campo interativo. O que é um campo interativo? Ou seja, entre eu e você, né, existe algo, existe um espaço, existe um campo. É um campo sutil. Por que é um campo sutil? Ele não é visível. Né? É um terceiro campo, é um terceiro corpo, vamos dizer assim. Né? Então, se eu tenho uma relação com a Kate, nós somos dois corpos. No entanto, né,
numa perspectiva psíquica, não é só isso que existe, né? Existe um terceiro, que ele vai chamar, então, de campo interativo. Boa noite, Li. Tudo bem? Você está na praia? Oiê! Assim? Ó, eu tô, gente. Hoje eu tô na praia com meu trailer, tá bom? Ótimo. Eu sou muito Para chique. você. Saudades de você. Que bom que você veio. Que bom. Deu certo, hoje deu certo. Eu estava aqui contando para a Kátia que assim, os encontros do clube vão ficar nas quintas-feiras, das 19 às 19h40. Vai voltar para o formato Ah, semanal. E eu vou usar uma folha guia, ao invés da gente ler o livro sistematicamente, porque é um livro denso. Então, eu vou ler o capítulo e eu trago os enxertos, tá? entendi. E eu tô... André, só vou pegar meu fone, porque eu não sei por que tá baixo o som. Vai lá, Deixa eu pegar meu fone, peraí. vai lá. Então, assim, esse espaço, né, esse campo interativo, ele pode ser vivido, né, como um vazio, né, como um campo caótico, ou até mesmo como um campo criativo. Né? Então, depende de como nós lidamos com esse campo, né? Com esse terceiro corpo, esse campo ele pode ser, então, vazio, caótico, criativo. Então, só para a gente compreender o quanto que esse campo interativo que se tem entre duas pessoas, né? Ele é importante, porque na maioria das vezes nós enxergamos nas relações, né? Que as pessoas não conseguem lidar com esse caos, com esse vazio, com esse terceiro campo, tá? Essa terceira realidade, ela transforma, né? Tanto a nós mesmos, como pessoa, como indivíduos, né? Quanto a própria relação em si. Olha que interessante, né? O campo interativo, o terceiro corpo, a terceira realidade, ela não transforma só os indivíduos, né? Da dupla, mas transforma a própria relação. E a alquimia, ela vem como metáfora, né, como algo, como imagens simbólicas, né, que inspiram, né, esse processo de transformação que existe nesse terceiro campo. Ah, e lembra que, a alquimia lembra que o caos, gente, o caos, a gente vai ver hoje que o caos, para os alquimistas, era a prima matéria, era a matéria-prima, a base de qualquer transformação. Então, é isso que a gente vai estudar hoje, né? Eu fiz um resumo, né? O capítulo, ele tem subcapítulos, né? Então, os subcapítulos, ah, ele é, nesse capítulo 2, o campo como objeto analítico, a renovação do interesse intelectual pelo pensamento alquímico, são coisas densas, né? A fusão sujeito-objeto da alquimia, a dimensão iniciática da experiência de campo, parece confuso, mas eu juro, eu prometo que eu vou destrinchar isso. E a natureza da prima matéria. E aí você fala assim, que é isso? Ali fala assim, acho que eu vou voltar pro meu trailer, né? Eu vou voltar pro meu trailer, porque o negócio tá... Então, Vou pegar minha prancha, vou pegar umas exatamente, ondas. né? Olha, a gente vai separar o nosso encontro, né? Então, em três partes, né? Como a gente está começando hoje esse formato, né, de eu usar um guia, eu sempre vou apresentar o tema, vou fazer a leitura dos trechos selecionados e no final a gente abre um campo para troca, tá? Aí a gente vai trazer para a vida, tá? Porque senão não tem sentido isso aqui que a gente está fazendo, né? Ah, na psicanálise, existe um campo. Aqui, assim, a gente vai pensar na dinâmica psicanalítica,
porque o livro tem essa pegada. Mas vamos pensar assim, que quando a gente está falando de psicanálise, de uma relação analista-paciente, nós estamos falando de uma relação. É de uma relação, tá? Então, está falando só para psicólogo, só para psicanalista. Porque numa relação ocorre tudo que vai ser falado aqui, tá? Então, assim, numa relação criada, né, entre analista e paciente, existe um espaço compartilhado de experiências, emoções e dinâmicas próprias. O Freud, ele sugere ouvir com atenção aberta, ele vai chamar de atenção flutuante. Aqui eu trouxe como atenção aberta, né, para a gente não ficar, né? Ou seja, sem selecionar o que focar, permitindo que memórias e sentimentos surjam naturalmente. Então, é uma técnica da psicanálise, essa atenção flutuante. Ou seja, ali está conversando comigo e eu não estou ali focando num ponto, não. Não, mas a minha atenção, ela flutua para que surjam espontaneamente sentimentos e memórias. Tá? Experiências fragmentadas ou psicóticas não devem ser ignoradas, mas integradas. Então, essa ideia de terceira área mostra que o encontro entre analista e paciente cria um espaço invisível, sutil, né, que influencia tanto um quanto o outro. Segundo Jung, esse campo também se conecta ao inconsciente coletivo e revela padrões universais e um potencial transformador, né? Então, o campo da análise é um espaço compartilhado que permite compreender e transformar experiências profundas. E aqui eu amplio. O campo relacional é um espaço, existe nesse campo relacional, existe um espaço que é compartilhado. É aquela ideia, né, do 1 mais 1 é igual a 3, né, isso, né, tipo, existe eu, você, mas tem um campo que tem nós dois. Só que para Jung não tem só nós dois. Tem materiais do inconsciente coletivo. Aí a gente passa. Para complicar ainda mais. Talvez para ampliar ainda mais, né? Ou seja, não tem. Eu estou numa relação com, sei lá, com a Kat. Então não existe só o meu material e o material da Kat. Existe algo do coletivo que se une a nós. Olha isso. Vamos seguir. No subcapítulo Renovação do Interesse Intelectual pelo Pensamento Alquímico, né, o texto mostra como Jung e os seus seguidores redescobriram a alquimia como metáfora. E a gente fica assim, poxa, por que nós, junguianos, né, a gente tanto se interessa por essas coisas, né, por essas imagens, por essas coisas? Por conta disso, são metáforas, são linguagens que conversam com a nossa realidade interior, só isso. Significa que a gente acredita, né? Não, não é isso, são símbolos. Tão somente isso, né? Essas metáforas alquímicas, né, elas representam simbolicamente os processos da vida psíquica, tá? O Jung percebe que as imagens e os símbolos alquímicos refletem as mudanças internas, mudanças, o que ele chamou de processo de individuação, ou seja, nada permanece o mesmo. Quando nós estamos numa interação, nada permanece o mesmo. Existe um processo de transformação. Então, o desenvolvimento da consciência, a sensibilidade espiritual, a integração da personalidade, a junção das partes que estavam inconscientes. A Wolframs e outros autores, né, ajudou a tornar esses símbolos mais claros,
e aplicáveis na prática clínica, por exemplo. Né? Mostrando como podem conter e esclarecer material caótico ou material explosivo da psique, como sonhos, fantasias e estados limites. Ou seja, na relação analítica, se contém, né, esses materiais caóticos. A relação analítica, a relação psicoterapêutica é um vaso que contém. Não é para controlar, ou reprimir, ou esquecer, ou deixar para lá. Não. Mas dá lugar ao caos, ao que as explosões da psique, né, que aparecem, por exemplo, em sonhos, fantasias e até em estados limites. Vamos trazer isso para uma relação? Para um namoro? Para um casamento? Para uma relação com filhos? Para uma amizade? Será que as nossas relações também dão lugar para o material caótico? Ou não? Ou quando esses materiais caóticos começam a vir, a gente fala, não quero mais. Vou voltar para o meu trailer. Agora eu vou usar o trailer. Você nota, né? Então, assim, vamos botar isso para pensar, né? Vou continuar aqui. A alquimia, ela está relacionada ao conceito então, de campo interativo. Ela é inspirada na física, né? Essa ideia de campo interativo, mas que nós estamos aqui trazendo, né, para a vida psíquica, né? Adaptando para a vida interior. Nesse campo, duas pessoas criam juntos um espaço psicológico que combina subjetividade e objetividade, permitindo que mudanças na psique de um influenciem a do outro. Então, as imagens alquímicas, né, então oferecem para a gente metáforas para a gente compreender essas dinâmicas profundas. Tá? E mais, essas imagens revelam padrões de transformação que transcendem a consciência individual. Então, a alquimia funciona como um espelho simbólico para os processos internos da psique e para o campo interativo criado entre duas pessoas. Eu estou transformando o que o autor fala nesse capítulo, entre analista e paciente, colocando com duas pessoas. Essas metáforas ajudam a gente a se organizar, a compreender e a transformar experiências profundas, sobretudo experiências caóticas, a loucura. Tudo bem até aqui, gente? Vamos seguindo. No subcapítulo 3, ele vai trazer a fusão que existe entre sujeito e objeto da alquimia, ou seja, entre eu e o outro. A alquimia funciona como uma metáfora, né, para uma relação profunda. Não dá para ser relação rasa. Ah, encontrei uma pessoa no mercado. A alquimia não está falando disso. Não está. Né? A alquimia está falando de uma relação profunda. Ah, comecei a minha terapia com o meu analista faz 2 semanas. E está muito no começo. A alquimia não está falando disso ainda. Né? Então, relações profundas. E a gente sabe o que é uma relação profunda. Né? Quando a gente passa daquele limiar, né? Da idealização, da fantasia, da ilusão, e a gente começa a lidar com coisas densas do outro e o outro com a gente. Né? Então, no campo interativo, os sentimentos, os pensamentos podem se misturar de forma que não é possível dizer se pertence a um ou outro. Já aconteceu isso com vocês? Né? Diante de uma situação relacional, você fala assim, gente, que sopa de letrinha que a gente está agora. Isso pertence a mim? Esse caos é meu ou é do outro?
Comigo já aconteceu várias vezes, viu, gente? Várias vezes. Não só no campo da análise, né, mas nas minhas relações pessoais. Você imagina que trelelê que é esse, né? Então, essa fusão é essencial para compreender transformações internas, né? Assim como o alquimista se funde, olha aqui isso, né? Porque a alquimia, para existir alquimia, então, para existir todo o processo de imagens alquímicas, por trás disso existe um alquimista, uma pessoa, um indivíduo. O alquimista, ele se funde com o processo que ele manipula. Então, o alquimista e a opus, né, a obra, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o analista precisa se envolver no processo psíquico sem tentar separá-lo rigidamente. Ah, e a gente tem que separar uma coisa, não, é importante, senão a gente se perde. Mas, de certa forma, ele também tem que se deixar misturar por aquilo, né? Nas relações também. Na alquimia, a transformação não ocorre apenas na matéria, mas também na personalidade e a consciência do praticante. Isso não parece um pouco com as religiões? Isso não parece muito com os ritos religiosos feitos de maneira séria? Sim, claro que sim. Né? Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que é profundamente católica e ela leva o rito católico a sério, as coisas se fundem. Pega uma pessoa umbandista que leva o rito da Umbanda a sério, as coisas se fundem. Quando você leva um rito a sério, né, uma relação com alguma coisa séria, a sério, você e aquilo parece que é a mesma coisa. Quer ver um exemplo prático? Quando você está cuidando de um jardim e está se entregando àquela experiência, você e aquilo é a mesma coisa. Quando você está se sentindo bagunçada, né, bagunçado, e vai arrumar o seu guarda-roupa, organizar a sua casa, a gaveta, você se funde àquela experiência, você termina aquilo, você se sente organizado. Como que isso acontece? Isso acontece porque existe uma fusão. Fusão. A Kátia falou que estava limpando a casa, né? Tipo, se você se entregou a essa experiência, né? Antes dela entrar, ela falou que estava limpando a casa, né? Quando a gente termina, se eu estava entregue àquela experiência, eu termino diferente. Não é isso? Então, é isso que acontecia na alquimia. É simplesmente isso, não tem confusão, né? Então, o processo exige entrega, concentração, imaginação, né? E esse processo vai permitindo que mudanças profundas aconteçam, né, tanto no indivíduo quanto no campo compartilhado com o objeto. Na alquimia, é no objeto, né? Eles vão, o próprio alquimista ele vai misturando ali, né, os componentes, blá, 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 blá. Então, na relação, né, então, é uma pessoa. A própria psicanálise, né, coloca o outro como objeto, né, mas é uma pessoa, é o outro, né? Então, textos clássicos da alquimia, né, como o Rosário Filosoforo, o Esplendor Solis, né, mostram essas transformações por meio de imagens e metáforas unindo mente, corpo e espírito. Né? Então, a alquimia ensina mudanças profundas. Né? Só que essas mudanças profundas só acontecem com entrega. Com entrega. Entre quem observa e o que é observado. Tem que ter entrega dos dois lados. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, só que na... bem provável que isso seja uma questão humana, né, desde que a gente é gente, mas eu observo que nos tempos atuais, como é raro a gente encontrar alguém que se entrega para qualquer coisa.
pode estar fazendo uma coxinha, mas se você está se entregando aquilo, a coxinha sai diferente, né? E, percebe? Entrega. Eu fui atendido por uma pessoa na semana passada, uma situação simples, assim, fui comprar um negócio e a vendedora, ela estava entregue à venda. Mas não a venda em si, mas a me atender bem, sair bem, entrega. Dá até gosto de comprar coisa assim, né? Você vê que a pessoa ela não está forçando você, ela está entregue ao atendimento, né? A gente pula agora pro pro penúltimo subcapítulo, né? Do capítulo 2, que é a dimensão iniciática. Gente, a dimensão iniciática, ou seja, o que ele está falando aqui? De ritos de iniciação. De iniciação. Então, o Natan diz assim: muitas culturas antigas, especialmente aquelas ligadas à alquimia, valorizam experiências de iniciação para transformar a vida e a consciência do indivíduo. Esses ritos, como, olha que interessante, os de puberdade ou os cultos de mistério da antiguidade, provocavam mudanças profundas no indivíduo, naquele que era iniciado, né? E a partir daquela iniciação, aquele indivíduo não era mais o mesmo. Ele adquiria, a partir dali, novos ideais, percepções, modos de viver. Olha isso. Então, para os alquimistas, a iniciação, ela servia como um modelo para transformação interna e externa. Então, eles projetavam em seus experimentos químicos, né, por exemplo, como transformar o chumbo em ouro, a própria mudança interna que havia vivido. Então, sair de um estado pesado, confuso ou limitado para um estado mais iluminado, consciente e integrado. É isso que significa transformar o chumbo em ouro. Então, para o chumbo passar para o ouro, então, é o chumbo, a prata, o ouro. Dou um exemplo aqui alquímico, mas isso significa que eu estou saindo de um estado pesado, caótico, para um estado um pouco mais leve, para um estado um pouco mais alto, mais que é o ouro, né? Tipo, mais único, né? Porque o ouro aqui significa o que é único, o que é puro, o que é essência, né? Tipo, então, um elemento central dessas iniciações eram as emoções intensas e sombrias. Então, o iniciado, a pessoa que está passando por uma iniciação, ela vai encarar a intensidade das emoções. Ela vai encarar o sofrimento, o medo, a dor, o terror, a ansiedade, e até momentos de loucura. Ou seja, sabe aquela coisa que parece que você está enlouquecendo? Quem nunca já passou por esses momentos de, gente, ou eu vou enlouquecer, ou não sei o que está acontecendo comigo. Né? Os alquimistas têm uma resposta, está passando por um momento do chumbo. Você está num processo de iniciação. Então, essas vivências, então, de iniciação, de medo, terror, né, funcionavam como uma morte. Né? Só que a morte da antiga personalidade, né, que era necessária para permitir que uma nova forma de consciência surgisse. Então, assim como nos rituais de Ísis, os Osíris, os mistérios de Eleusis, né? Ou seja, enfrentar o terror era essencial para alcançar a luz, a clareza e a integração interior. Isso está presente na nossa cultura ocidental, né? Lá vai o André, né? No cristianismo, por exemplo, é preciso passar pelo terror da sexta-feira, do sábado, para chegar na Páscoa, na ressurreição, por exemplo. Essa é uma ideia alquímica. Tanto na alquimia
Então, antes disso, gente, então, dá para entender a importância da gente lidar com os nossos terrores quando eles aparecem? Dá para entender o quanto é importante a gente aceitar, abraçar, sem lutar contra, quando um momento de iniciação aparece? Porque às vezes a gente não busca essas iniciações, elas aparecem. Elas aparecem. Tanto na alquimia quanto nos cultos de iniciação, a transformação, então, exige enfrentar o caos e o medo, para que o novo, para que a vida nova floresça. Então, o terror, o caos, a dor, não são obstáculos para o alquimista, mas partes essenciais do processo de crescimento e renovação da psique. Só aqui tem uma boa de uma conversa. E para finalizar, tá, então, qual que é a natureza, qual que é o elemento, né, dessa matéria-prima? É interessante que no livro, na página 65, né, o autor coloca que a prima matéria, no Rosário Philosophororum, né, eles chamam de radix ipicius, que significa raízes de si mesmo. Então, a prima matéria para os alquimistas, né, significa raízes de si mesmo. Olha a profundidade do que significa a prima matéria, né? Então, ela é vista, a prima matéria, como um ponto de partida para qualquer transformação. Isso que é a raiz, né? Parte dali. Ela é descrita, então, como, de novo, como caos, mas os alquimistas entendem como sabedoria divina, como amor, como matéria bruta, até mesmo como algo desprezível, mas nunca de forma definitiva. O Jung, para ele, essa multiplicidade de nomes, né, que a prima matéria tem, revela que é, na verdade, um símbolo do inconsciente, né, algo misterioso e essencial para a mudança psíquica. Então, é algo caótico, tem vários nomes, é muita coisa, mas ali é o ponto de partida. Tem um autor chamado, que tem sobrenome Fabricius, né, que o Nathan aponta, e ele tentou aproximar a ideia essa ideia de prima matéria, de caos, né, inicial, ao processo de desenvolvimento humano, né, a psicologia do desenvolvimento, sabe, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso. E esse autor propõe que a adolescência seria o equivalente psicológico da prima matéria. Por quê? Porque ele destacou que na adolescência existe turbulência, confusão, uma certa experiência de derretimento da personalidade anterior, né? Por isso que corresponde ao caos alquímico. No entanto, Jung, ele aceita isso, mas ele vai além. Porque para Jung, a prima matéria não podia ser só reduzida apenas ao desenvolvimento biológico. Porque a prima matéria também representava uma possibilidade de algo inteiramente novo emergir do inconsciente. Está para além do biológico, né? É o biológico também, mas também tem algo novo, inesperado. E não apenas uma reorganização de estruturas já existentes, né? Então, assim, eu termino aqui, né? A prima matéria simboliza tanto o caos quanto uma potência criativa. E ela aparece em momentos de crise, turbulência e transformação, quando velhas formas se dissolvem e novas surgem. Eu acho isso lindo. É poeticamente lindo, mas passar por isso dá para a gente ver que é sofrido.
né? Os alquimistas reconheciam nesses estados emocionais intensos uma qualidade luminosa, isso é sagrada, transformadora, que podia abrir caminho para mudanças profundas da personalidade. Aqui ele vai repetir um pouco. Vamos para a reflexão? Eu não quero colocar aqui as perguntas que eu coloquei para reflexão, mas o que vocês acham disso tudo? Diz aí, abre, você está falando... Sensacional. Mas, assim, dá uma exemplificação muito boa do processo e, assim, é tão louco que é exatamente esse processo que eu estou vivendo nesse momento. E olha só, eu vim para esse encontro. Então, esse caos realmente é uma coisa que chacoalha. E a gente tem esses ciclos na vida, né, que vai trazendo a gente exatamente para isso, né? Então, tem várias fases da vida. É como você falou, a gente não busca, vai acontecendo. E não tem para onde correr, né? E tentar lidar com aquilo. Mas também teve outra coisa que você falou em relação a relacionamentos, né? Separar, principalmente quando você está num relacionamento afetivo há muito tempo, né? E tudo se mistura, né? O caos ali familiar, o que é seu, o que não é, e aí, às vezes, para realmente a gente ter uma saúde do relacionamento, a gente tem que parar e separar, e conversar, né? E também ter essa abertura para falar, olha, isso aí é seu. Como que a gente vai poder... Senta aqui, vamos trazer nós quatro, né? Eu, você, o caos e o mais um problema. Vamos tomar um café e nós vamos ver e colocar cada um na sua caixinha, né? Mas é muito... Eu acho isso absolutamente fantástico. Dá medo, é como a fênix, né? Ela pega fogo e renasce. É muito simbólico, é a mesma coisa, acho que faz sentido, é isso mesmo? É nessa linha, André? É nessa linha. Porque a gente pega fogo, né, no meio do caos, vira cinzas e ali a gente nasce de novo, E né, algo novo surge. nessas relações. Então, eu estou exatamente nesse processo, de novo, num lugar novo, numa situação nova, só que não é só isso. A minha parte mental pede algo novo. E eu fico desesperada porque eu ainda não sei qual é o algo. Tanto que eu voltei para a terapia. Essa semana foi a minha primeira sessão de terapia de novo. Eu tive que voltar, porque eu sei de onde vêm as coisas, eu sei de onde vêm os pensamentos, eu sei de tudo, só que eu não estou conseguindo saber o que fazer com tudo isso. Uhum. Muitas ideias, muitas coisas, muitas frustrações, muitos erros, muitos acertos, e aquela mistura, aquele caos todo, sem conseguir enxergar. Dei uma pausa em tudo, falei, não, preciso me reorganizar para isso. Então, é engraçado como a sincronicidade do universo nos traz assim coisas incríveis, como esse encontro hoje que está falando exatamente. Então, eu entendi cada palavra que você falou, porque eu sinto estar nesse momento passando exatamente por isso. Que bom, Kátia. Que bom. Né? E aí, Li, o que toca você isso, né? Esse enredo que esse capítulo 2 do livro traz, né? Nossa, pensei tanta coisa, muita coisa, né? Que depois de uns anos de vida, de algumas experiências que a gente já viveu, a gente percebe que o caos não é tão ruim assim. E depois de uns anos, se aprende a lidar com as questões, você vai transitando melhor. Já com mais calma, reconhece o terreno, né? Você já olha, tem coisas que vêm de um jeito diferente, mas você já conhece um pouco aquilo, sabe? Você já sabe que aquilo, qual é o fundo daquilo? Eu acho que a idade ela ajuda muito a gente, não que ela saiba tudo, né?
É mesmo. Mas elas ajudam. E quando você fala de fusão, que é na fusão que a gente se transforma, eu percebo que a gente se funde e a gente só percebe a transformação quando a gente se separa dessa fusão. Exatamente. Porque enquanto você ficar fundida, você está vivendo ainda. Você não consegue. Isso. Mas quando você funde e você consegue sair, Isso. aí aquilo fica vibrando em você muito tempo, depois vai decantando e aí você consegue perceber o que foi que aconteceu. Muito lindo. Então, eu acho a fusão uma. Eu não gosto de falar processo, eu acho a fusão um movimento. Uhum. Eu acho que a fusão é um movimento que, você querendo ou não, ele vai acontecer. Uhum. Ele vem para chacoalhar, né? Então, de tudo que você leu, o que mais me deixou pensativa foi nessa questão da fusão, porque Exato. mesmo depois você transformou em ouro, mas é ouro, Uhum. só ouro. E o que fica é algo na gente que vai extrapolar tudo isso, que vai continuar a viagem. Para mim é uma viagem, né? Uma grande viagem. Então você vai continuar e vai de repente descobrir que é na simplicidade que as coisas mais bonitas acontecem no coração da gente. Então, aí a gente para um pouco de ficar se perdendo, né, nas coisas que o coletivão impõe, né? Mas Uhum. quando a gente é jovem, você cai mesmo nessa fusão. E vai igual um redemoinho. Mas depois de um tempo, uns tombinhos ali, uma machucadinha ali, às vezes uma cirurgia, Uhum. às vezes coisas mais sérias, mas você sai diferente. Então, eu gosto muito de tudo dessa parte, Uhum. tá? De tudo isso, essa parte. Oli, você me faz pensar assim, né, que a fusão ela é necessária, ou seja, essa entrega, né, é necessária, mas não dá para eu ficar só na entrega, eu tenho que me sabe, eu também tenho que fazer esse afastamento para que eu elabore o que ficou, né, dessa fusão, dessa entrega, né? E, e aí eu penso assim, né, por exemplo, a gente está no Setembro Amarelo, né? Vocês já sabem do meu posicionamento sobre o Setembro Amarelo. Ele devia ter outra cor. Eu acho que não tem nem cor para nominar, né, o que é a dor, o caos, a iniciação, o sofrimento, né? Então, de fato. E aí a fala dali também me faz pensar o seguinte, que depois de tanto a gente aprender, né, de que o chumbo, né, a iniciação, o momento caótico, ele faz parte de um processo, a gente passa a reverenciar esses momentos com respeito, sem empolgação, sem medo, sabe aquela coisa? Parece que a gente está caminhando num território que exige um respeito, porque estamos diante de um mistério, né? Então, quando vem, né, esse momento, né, que é o momento de iniciação, a gente respira fundo, parece que a gente aprende a não se desesperar, né? A gente respira fundo e reverencia, né? A gente vai caminhando lentamente, porque é algo que exige isso da gente, né? Um respeito. É, acho que a gente aprende a conversar com os objetos, né? É, Sejam eles quais forem. é. Uma mesa, uma casa.
né? Uma pessoa, um animal, enfim, acho que a gente se relaciona com todas as coisas e não se sente a última bolacha do pacote, né? Aham. Que nem a primeira. Mas Né? é exatamente isso. E assim, o que você falou é exatamente, porque como a gente passa por vários ciclos, né, a vida toda, e conforme a idade vai chegando, você sente já o cheiro. É assim, é uma coisa que não adianta se debater. Você vai debater, vai se debater, vai doer mais e vai ser pior. Então, tipo, Vai perder energia. o que eu vou fazer com isso? Né? Eu falei, o que eu vou fazer? Agora eu estou aqui e estou nesse momento. O que eu vou fazer? Né? Falando de mim, né, no caso. Mas esse exemplo no geral. Eu vou colocar cada coisa dentro de cada lugar, tentar me reorganizar. Mas isso baixa, né, a resistência física. Tive que passar por cirurgia. Nunca tive problema de dente. Tive que arrancar o siso. Do nada, assim, foi um atropelo. Aí eu falei, não, peraí, eu tô com medo, será que é o medo? Fui tentar identificar o que estava acontecendo, porque eu já senti que estava vindo esse caos da transformação. Mas é isso que ela falou, a gente sente, a gente começa a identificar quando essa iniciação começa, né? E eu lembrei da Anise. A Anise fala assim, gente curada demais é gente chata. Então, assim, eu aprendi que nossa, é difícil, o processo é danado, a gente não tem como, né? Quando eu falo de se distanciar, não estou falando que você vai passar pelo processo, não, você vai rodar mesmo, você vai. Mas depois você fala assim, gente, mas eu sobrevivi. Sim. Né? Passou, eu aprendi isso, nossa, né? Aí você fala, então tá. E aí tem certas chatices que a gente tem, que a gente fala, não vou me curar disso não, isso é bom. Não, vou me curar disso não. Deixa assim mesmo, tá bom. Não, dá muito trabalho. Senão você fica naquela coisa, aquela idealização, né, André? Acho que existe uma idealização no meio junguiano que eu já via de algumas pessoas, a questão da individuação, né? Então, parece que é o pódio, né? E sabe, não entenderam nada quando... Eu aprendi no Zen assim, iluminou, Buda se iluminou, legal. E aí, ele descobriu que ele precisava voltar para varrer o chão, lavar a louça, cuidar da vida cotidiana. Então, assim, né, eu estou trazendo essa questão, porque eu ouço muito, não, porque é individuação, eu participo de vários grupos, né? É gostoso, por isso você vai vendo, mas individuação, que individuação, que individuação. Aí eu olho e falo assim, que raio de individuação, né? Então, igual agora aqui, a gente está entregue, né, esse encontro. A hora que terminar, eu vou sair com a impressão da Catiúcia, a sua, vou levar vocês comigo, vocês vão levar um pouco de mim, do que eu falei, às vezes até do que eu não falei, mais do que eu não falei, talvez. Vai levar meu trailer, minha prancha, minha areia, né? Eu acho que eu estou nesse momento, sabe, gente? Muito leve, assim. Isso, muito bom. Por dentro, eu tô desse jeito aí, ó. Tem meu cantinho, que eu me reservo, mas ao mesmo tempo eu me comunico. Tô lá na praia, tomo um banho, fico de boa na lagoa. Delícia isso, muito bem. É isso aí, gente, né? É como você falou também, André, só mais uma coisa. Hoje em dia é tão difícil as pessoas se envolverem, né? É como você falou. As pessoas criam distanciamento e depois ficam vomitando frases prontas, né? Do seu próprio caos, né? Achando que está resolvido. E acho que é esse, hoje em dia, acho que o que mais me preocupa são essas questões da relação humana, das pessoas não se entregarem, né? O que eu brigo com a minha filha lavando uma louça, porque ela está lavando uma louça, ela está com fone de ouvido, ela tá com música. A minha também. Filha, esteja aqui, seja a louça, seja a água. É muito, né? Ela tem 14 anos, eu sei que é difícil para ela, mas eu sinto uma necessidade de... Porque ela tá nesse caos, né?
Então, A assim, minha tem 17, tá? E é a mesma coisa. Então, eles não... deixa ela. Sabe o que eu percebi? Eu fico assim, Clara, filha, por favor, filha, olha isso daqui. Ai, mãe, nossa, quanto estresse. Aí, daqui a pouco, tá falando que tem TDAH, entendeu? Porque não presta atenção em uma coisa de cada vez, sabe? Assim, e é isso aí, as pessoas estão se envolvendo, se entregando, né? Cada vez menos, né? Criando esse distanciamento. Desculpa, te interrompi. Não, a gente está aqui trocando. E, gente, um espelhamento disso, só para a gente fazer essa síntese, né? Essas perguntas ficam para provocações futuras, mas assim, nem precisa, que a gente já fez a nossa reflexão aqui, né? Mas é o uso da IA. O que a IA delata? A IA delata que nós estamos perdendo a confiança em nós, humanos, né? A gente está perdendo a potência da entrega. Sim. Entende? A IA tem sua importância, né? Mas nota que o uso excessivo do chat GPT, da IA, só denuncia que nós estamos perdendo a confiança em nós e estamos cada vez mais nos entregando menos, né? Sim, porque o poder de realmente tomar uma decisão e se responsabilizar por ela. De errar, de tropeçar, nossa, não deu certo, vou ter que fazer de novo. Vamos fazer de novo, né? Então, tem toda geração aí que tá louco. E essa questão do IA, a IA está com a gente há muito tempo, né? Não é uma inteligência artificial, é que as pessoas não entendiam o que era, mas ela estava nos bancos, ela está aí há bastante tempo, né? No processo, no reconhecimento facial, na digital, já existe há muito tempo. Só que agora criou essa coisa, porque realmente ela foi mesmo para a mão, né? Para o celular, onde fica mais fácil acesso, as pessoas entenderem. Mas, assim, a questão, a nível, por exemplo, de suicídio, teve um pai aí do rapaz do adolescente que cometeu suicídio, lembrando agora desse mês, que eu também concordo com você nessa questão da opinião sobre o Setembro Amarelo. E ele falou que o chat GPT, ele mencionou nas conversas com o menino 1.278 vezes a palavra suicídio. O próprio chat mencionou 3 vezes mais a palavra suicídio do que o próprio garoto que estava usando a inteligência artificial. Então, assim, essa confiança que estão depositando, porque a minha preocupação não é nem a inteligência artificial em si, é o ser humano que está programando ela, porque ela responde aos comandos que nós, com as nossas mentes, nossas complexidades, estamos alimentando uma inteligência artificial. Mas olha, então, esse assunto dá pano para manga, né? Não rende. Mas olha, só para a gente fazer o desfecho aqui, né? Tipo, para a gente encerrar o encontro de hoje, a prima matéria simboliza, então, o caos fértil do inconsciente. Olha isso, caos fértil. Né? Parece que é até estranho falar, né? Caos fértil. Adorei! Né? De onde pode surgir algo totalmente novo? Assim como nos rituais de iniciação e na adolescência, a transformação exige atravessar turbulências emocionais. Então não tem nada de errado quando estamos passando por uma turbulência, né? Sim. E as imagens alquímicas, nesse sentido, nos ensina que o caos pode nascer do caos, né? Pode nascer crescimento, integração e renovação. Sim. Certo, gente bonita? Então, nos vemos na próxima. O próximo capítulo... Ficou quinzenal? Ficou semanal? Como ficou? Ficou para semanal. A partir de hoje, nós estamos voltando para os encontros semanais, só que serão mais curtos, tá? No capítulo 3, nós vamos estudar as partes loucas de pessoas sãs. Olha que tema legal. Então, você vai falar de mim. Você vai falar de mim. Vai falar de mim também. Não sei, não. Mas aí eu vou ter que falar menos, senão eu vou monopolizar. Não, é troca. Isso daqui é troca, essa liberdade da troca. Viva as loucas que me habitam.
Gente, um abraço a vocês. Bom abraço. descanso. Beijo, Até abraço. quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Até, Até. tchau. Tchau.